Olá, investidores, tudo bem? Hoje vamos trazer uma análise falando um pouco de taxa Selic e a influência disso nos investimentos imobiliários. Então, o primeiro ponto, querendo trazer aqui, hoje, como que está o patamar da taxa Selic nos dias de hoje. Hoje a gente está em 13,75%. Interrompemos a transmissão neste vídeo para corrigir a informação. Entre a gravação dele e sua publicação, a taxa Selic já caiu e está em 12,75%. Para mais previsões corretas sobre investimentos, continue assistindo a programação normal deste vídeo. Se a gente olhasse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela estava em 2%. Então teve essa alta bem relevante aí de 11,75%. Essa alta aconteceu em tudo a questão da necessidade do governo poder aquecer a economia. Aconteceu que houve uma inflação muito grande e o governo teve que aumentar essa taxa Selic aí para poder controlar melhor a inflação. Então vamos primeiramente aqui traçar um cenário pessimista em relação à atual taxa Selic, né? Então vamos pensar que a gente esteja vivendo uma crise mundial, né? Uma hiperinflação das coisas. A gente sabe que está acontecendo sim uma guerra mundial, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma inflação nos preços dos Estados Unidos. Isso pode refletir muito bem no Brasil, né? Então, um cenário como esse, a gente vai ter que o governo, né, de maneira geral, ele precisaria aumentar a taxa Selic para poder controlar melhor o preço das coisas. O que acontece num cenário como esse? De maneira geral, a gente tem um mau desempenho da nossa bolsa de valores. As empresas, por estar com essa taxa Selic muito alta aí, elas não vão estar desempenhando bem, né? A gente tem um risco de crédito, porque muitas dessas empresas que tomam crédito para poder se sustentar melhor, para poder ter um crescimento, elas ficam, de certa maneira, com um certo risco de poder honrar com essas dívidas. Então, muitos investimentos, como o fundo de investimento em crédito privado, que é muito utilizado ali para diversos investidores, acabam caindo, né? Então, isso aconteceu durante a pandemia e poderia acontecer num cenário como esse também. Então, um cenário como esse, a gente consegue botar o imóvel como uma excelente maneira de você proteger o teu capital. Continuando aqui, botando agora um cenário otimista e de certa maneira muito mais plausível aí, o que eu trouxe aqui é o nosso relatório Focus, né? Então ele é feito pelo Banco Central e ele traça uma taxa Selic para no final desse ano de 2023 em torno de 2,50%, para 2024 em 10% e finalmente para 2025 em 9%. Então uma queda ali em relação à taxa Selic. E o que essa queda da taxa Selic significa para a economia em termos gerais, né? A gente sabe que uma queda da taxa Selic, a gente tem basicamente uma maior confiança econômica, então as pessoas estão mais tranquilas, mais confiantes aí, mais favoráveis a gastarem mais dinheiro, né? Isso naturalmente vai aumentar a questão de mais pessoas fazendo financiamentos devido a essa questão do financiamento ficar mais barato e, no geral, uma população mais confiante, comprando mais, vão estar viajando mais. Então, quem tem imóveis, de maneira geral, eles vão ter uma valorização no imóvel deles e também para quem tem imóvel tendo uma renda com aluguel, essa renda do aluguel, o valor do aluguel também aumenta. Então, acaba que o investimento imobiliário acaba sendo uma excelente maneira ali para você ter um ganho. Então, é basicamente isso, uma análise bem simples, só falando um pouco dos cenários em relação à taxa Selic, uma queda da taxa Selic, o que aconteceria, uma alta também, o que aconteceria ali, e qualquer dúvida, a gente fica à disposição aí. Um abraço aí.